Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então, o vídeo de hoje, mais um vídeo para os meus alunos de Cálculo 1. Nós estávamos falando sobre propriedades de limites na última aula, tá bom? E ficou faltando duas propriedades e uma observação importante para a gente comentar. Eu vou recapitular algumas dessas propriedades no vídeo de hoje. E até o término da aula, o objetivo é falar sobre o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, tá bom? E ao final fazer mais alguns exemplos. Então eu vou começar recapitulando aqui rapidamente algumas das propriedades que a gente viu, tá bom? Então nós vimos sobre de propriedades o seguinte, que você quer calcular o limite de uma soma de f mais g quando x tende a um valor p, isto é o limite de f quando x tende a p, mais o limite de g quando x tende a p, ok? Um análogo vale então para a diferença, então de modo que se você quiser fazer uma diferença, é só a diferença entre os limites. Uma segunda propriedade também que nós já vimos é que o limite do produto pode ser escrito como o produto dos limites. Então f vezes g, o limite quando x tende a p, é o limite de f vezes o limite de g okay? Nós também vimos aqui, aqui em particular, a gente entra que se essa f for uma constante, então só para fazer uma observação, o limite de uma constante vezes f quando x tende a p é a constante vezes o limite de f de x quando x tende a p. Essas propriedades já foram listadas em sala. Uma terceira, então, o limite do quociente quando x tende a p é o quociente dos limites, com o devido cuidado de que esse limite da g não pode ser zero, ok? Então, essas propriedades valem sempre que os limites existirem, tá bom? A gente já comentou isso em sala também, mas esse aqui, então, em particular, você não pode dividir por zero, né? Eu acho, então, nós comentamos também, então, fazer aqui do lado, em sala, nós comentamos sobre o limite da constante, ok? Então, o limite da constante é a própria constante. E o limite de x quando x tende a p é o próprio p, ok? Coisas novas, então, de comentários de propriedade de limite para a aula de hoje, vou pôr de amarelo aqui, então. Uma sexta propriedade é o seguinte: o limite da raiz enésima de x quando x tende a p é a raiz enésima de p, ok? Aí, então, aqui cabe uma observação. P é um número real quando n é ímpar, ou P é positivo, né? Então, vamos melhorar isso. P é um real positivo quando n é par, ok? A gente não extrai raiz de índice par de números negativos, tá bom? Uma sétima propriedade é que a gente pode estender essa ideia do limite da raiz para funções. Então, olha só, a raiz enésima de f de x, quando x tende a p, é a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a p. E aí é claro que tem que ser possível calcular essa raiz. Então, uma condição parecida tem que acontecer. Esse limite tem que ser positivo se o n for par, ou aí se o n for ímpar, não importa, tá bom? Essencialmente eram essas as duas propriedades que foram faltando na aula passada, tá bom? Uma consequência que a gente tira, então aqui eu posso já acrescentar como um resultado novo, então uma observação, vamos supor, quero fazer duas observações importantes. A primeira é o seguinte, é que se então p de x for um polinômio, então o limite de p de x quando x tende, digamos, a um valor a, ele é o p de a. Eu troquei, em vez de escrever p, botei a, porque senão fica p e p faz confusão, tá bom? Então está dizendo que você simplesmente pode trocar
o x pelo o valor de A. Então, como é que você justifica isso? Olha, a gente usa combinações, então, da primeira propriedade, mais ou menos, porque em polinômios aparecem somas de monômios, tá bom? E potências de x. E aí, olha só, a gente usa essa ideia aqui, ó. Se o limite de x é p, eu posso usar recursivamente essa segunda e mostrar para vocês, então, digamos, um 5.1 aqui, uma propriedade complementar, que é o seguinte: o limite de x elevado a n quando x tende a p é p elevado a n, tá bom? Então, recorde que um polinômio para a gente ele é algo do tipo assim, ó. Ele é um polinômio de grau n, tá bom? Ele é a n, x elevado a n, etc. a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. O que é importante aqui? Esse último termo ele é diferente de zero. A gente diz que o grau desse nosso polinômio é n, tá bom? Então, quando eu quero calcular o limite de p de x quando x tende a um valorzinho a, eu quero calcular o limite de toda essa expressão aqui, essa soma, a 2x ao quadrado mais a 1x mais a 0. E aí, então, primeiro a gente pode transformar num limite, as somas a gente pode quebrar em somas de limites, certo? Vou já chegar lá, eu vou pular o termo de x ao quadrado, senão fica muito grande. A 1x mais o limite da constante. Todos com x tendendo a p. Agora, se a gente combina aquela segunda propriedade, que, lembrando que esses termos aqui na frente são constantes, nós podemos tirar essa constante para fora. Então, isso vai ficar com a n, limite de x elevado a n, quando x tende a p. Opa, eu escrevi p, mas, perdão, falei lá no início a, né? Então, a, com x tendendo a. Reticências eu vou omitir aqui, senão vai ficar muito grande. A1, limite de x quando x tende a A, mais o limite da constante. Esse a gente pode usar a propriedade. Já então eu troco por 1 a 0. 1 a 0, ok? E aí então, aquela propriedade 5.1, a gente pode trocar cada um desses x por a elevado a n. Então a gente fica com a elevado a n, etc. A1 vezes A, né, trocamos o x por A, mais A0. E isso é justamente P de A, ok? Então, exemplo. Um exemplo, só para não passar batido. Por exemplo, se você quer calcular o limite de 2x ao quadrado mais 3x menos 5, quando x tende a 2, simplesmente você pode trocar nesse, está fazendo o papel de P de x para a gente pode calcular o P de 2, que é simplesmente trocar o x por 2. 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 5. Então, 4 vezes 2, 8, mais 6, menos 5. 14 menos 5, então 9. Resolvido o probleminha bem maneiro. Então, essas propriedades nos permite tornar mais simples o cálculo, operacionalizar isso aí, tá bom? Então, a segunda observação, que acho que é o ponto-chave que eu queria para a aula de hoje, além do teorema do confronto, é o seguinte: se f de x coincide com g de x, f e g são duas funções definidas, funções reais, tá bom? Para todo x, então, para todo x, exceto, digamos, um certo valor p, tá bom? Então, funções que coincidam para quase todos os valores do seu domínio, tá bom? A conclusão que a gente pode ter é o seguinte: como o limite é uma coisa local, a gente está interessado não com o que acontece no ponto P, mas com o que acontece numa vizinhança. Então, o limite de f de x quando x tende a P é igual ao limite de g de x quando x tende a P. Pode ser que, eventualmente, f de P ou g de P nem esteja definida, mas ainda assim os limites coincidem. Por que isso é interessante? É interessante se a gente quer calcular um exercício, resolver um limite como esse aqui. Por exemplo, calcule o seguinte limite: x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1,
quando x tende a 1. Eu peço para vocês, vamos calcular esse limite. Se, então, a gente chama isso aqui de f de x, tá bom? Então, solução. Seja f de x, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? Então, uma coisa interessante é que o número 1 não pertence ao domínio da função f, ok? Por quê? Porque se a gente tentasse substituir o x por 1, nós íamos chegar numa expressão de dividir por 0. 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. 0 dividido por 0, e isso é uma indeterminação, não faz sentido, né? Então, 1 não pertence ao domínio da função. Porém, então aqui, para todo x diferente de 1, temos o seguinte, olha só, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, esse aqui de cima é uma diferença de quadrados, a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente pode fatorar como a menos b, a mais b. Então, a gente pode fatorar como sendo x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Como o x não é 1, eu posso dividir, ou seja, x menos 1 não é 0, a gente pode dividir. Então, sobra x mais 1. Essa aqui está fazendo o papel da nossa função g. Ok? Recorde que duas funções f e g são iguais quando elas são iguais em todos os pontos. Elas têm que ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, e f de x é igual a g de x para todo x, tá bom? Isso não é verdade nesse caso, né? G de x, a função g de x, que é a x mais 1, ela é diferente da função f de x nossa, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Isso por quê? Por exemplo, aqui na g a gente pode trocar o x por 1, correto? 1 mais 1, 2, não tem problema. Aqui não. Então, elas diferem só por isso, né? O domínio da nossa R são os reais diferentes de 1, a imagem são os reais, ok? Os reais exceto 2, ok? Enquanto que o domínio de G e o contradomínio são os reais. Mas tirando no ponto número 1, elas coincidem em todos, ou seja, a gente está sob essa hipótese da observação. É f igual a g para todo x diferente do número 1. O gráfico das duas são retas, tá bom? A reta o gráfico da g é uma reta, enquanto que o gráfico de f é a união entre duas semirretas, ok? Excluindo o ponto 1 e 2. Então, assim, só para ter uma ideia, digamos, x mais 1, então o gráfico da g de x é essa, x mais 1, aqui é o menos 1, quando estamos no 1, aqui é o 2. O que muda para o gráfico da f? O gráfico da f, então, é bem parecido, eu vou estar fora de escala, mas é só para ter uma ideia. Então, imagina que aqui seja o 1, então aqui seria o 2, certo? Só que essa aqui, então, é uma bolinha aberta. Vamos fazer assim, uma bolinha aberta. Então, o gráfico é esse pedaço que vai até a bolinha e continua daqui para cá. Ok? Então, só para fortalecer isso, só para ficar bem explícito, tá bom? Elas diferem por isso, mas os gráficos são iguais, elas diferem em um único ponto. Então, pelo que a gente comentou, é o seguinte, se a gente quer calcular aquele limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, nós encontramos uma outra função, uma função g, que é qual função? X mais 1, que elas são iguais em todos os pontos, exceto no número 1. E essa aqui é um polinômio, pelo que a gente comentou, então posso simplesmente trocar o x por 1. Então o limite é 2, tá bom? Bem mais simples do que a gente fez no início do curso, né? No início do curso, nós construímos uma tabela de valores com x menores do que 1 e maiores que 1, se aproximando de 1, e chegamos a essa mesma conclusão. Mas aqui, só de usar, então, operações algébricas, né, a gente vê que para todo x diferente de 1, esta função f e a g coincidem, então permitiu a gente fazer isso de muito mais simples, tá bom? Caminhando aqui para poder finalizar, então, assim, a gente estava lá na observação 1, né? Observação 2. E aí eu quero falar de dois resultados, dois teoremas, que eu vou só enunciar e usar um deles para poder resolver um exercício. Então, teorema 1 da aula de hoje é o seguinte. Se nós temos duas funções, f e g, de modo que numa vizinhança do ponto A, f seja sempre menor que g,
Então, a mesma coisa acontece com o limite, ou seja, o limite preserva esse sinal de desigualdade. Então, se f de x for menor ou igual a g de x, quando x estiver próximo, tá bom? Essa ideia de próximo é estar numa vizinhança. Então, assim, imagina que aqui você tem um ponto P, e você está próximo desse ponto P, então está acontecendo isso. O gráfico da f, a f é sempre menor, ou seja, o gráfico está sempre abaixo da de g, tá bom? Então, x próximo de P. Possivelmente diferente de P, tá bom? Então, para formalizar, então, x possivelmente diferente de P. E suponha que, então, os limites existem. Suponha que o limite de f quando x tende a P e o limite de g de x quando x tende a P existam. Ou seja, a gente pode calcular esses limites, tá bom? Isso vale sempre que os limites existem, tá? Esse aqui ficou meio feinho, vamos melhorar ele. E os limites aqui existem, então. Vale o seguinte. Como eu falei, o sinal prevalece, né? O limite vai ter que ser menor que o limite de g de x, tá bom? Vocês vão usar talvez isso em alguns exemplos, alguns exercícios que eu deixei nas listas para vocês. A gente tem evitado provar as coisas aqui porque o tempo tem sido reduzido. O teorema importante, então, que eu gostei da aula de hoje é um que melhora isso, esse último resultado um pouquinho. Ele é conhecido como o teorema do confronto. Okay? Ele faz uma situação análoga com 3 funções, mas supondo que aqui tivesse uma terceira e você sabe que os limites das extremidades coincidem, então quem está no meio vai ter que respeitar esse limite. Vamos tentar primeiro fazer um gráfico aqui para explicar o seguinte. Olha só. Imagina então que eu tenha uma função f que faz uma coisa desse tipo, uma função g, que eu vou pôr aqui de verde, que faz algo desse tipo. Então, eu tenho f, tenho g, e vamos pegar aqui de amarelo no meio uma outra função h, que eu sei que ela está no meio das duas. Ok? Observe que aqui assim, ó, a função pode até fazer isso, não importa. Então, o que esse resultado fala? É o seguinte: se na vizinhança de P vale essa relação... então aqui, perdão, aqui G e aqui H, para ficar coerente, né, com o que eu vou enunciar. Então, se na vizinhança de G, na vizinhança do ponto P, a função G está sempre limitada por FH, ou seja, se para x próximo de P vale a seguinte relação: f de x menor ou igual a g de x menor ou igual a h de x, e a gente sabe que os limites de f e de h existem e coincidem, digamos, dá um valor L, vamos até chamar de L esse valorzinho aqui. Então, necessariamente, o limite de quem está no meio vai ter que ser L, quando x tende a P. Ok? Escrevendo isso bonitinho, então é o seguinte. Então, sejam f, g e h funções reais, funções para a gente que são funções reais, tais que para x suficientemente próximo de P, aqui x possivelmente diferente de P, ok? Então possivelmente diferente de P, tenhamos a relação que eu escrevi lá, então f menor ou igual a g, que está de amarelo, menor ou igual a h de verde. Adicionalmente, então, suponha o seguinte: suponha que existam os limites, né? Então, que o limite de f de x quando x tende a P dá um certo valor L, e esse é o mesmo limite de h de x quando x tende a P.
Então, a conclusão é o seguinte. Quem está no meio, teorema do confronto, né? Quem está no meio vai ter que ter o mesmo limite. O limite de g de x, quando x tende a p, também vale L. Esse teorema é conhecido também como teorema do sanduíche, né? Ou seja, como se a g estivesse no meio, fosse a carne. Você tem um pão e o pão espremendo, então naquele ponto de compressão, não tem como ele escapar fora, né? O hambúrguer não escapa fora, ele está aqui no meio, tá bom? Então, teorema do sanduíche. Ok? O termo mais conhecido como teorema do confronto, acho que é melhorzinho do que eu estava dizendo essa analogia de sanduíche, mas ajuda a gente a lembrar, tá bom? Para podermos finalizar, então, a aula de hoje, vamos usar esse teorema do confronto para resolver um exercício. Então, um exemplo aqui para a gente é o seguinte. Nós temos a seguinte função. Limite de seno ao quadrado de x... Seno ao quadrado, limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Vai mostrar que esse limite dá zero quando x vai para zero. Então, olha só, o exercício é o seguinte. Mostre que o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é zero, ok? Então, solução bem simplesinha. A gente precisa primeiro dar uma propriedade da trigonometria. Seno e cosseno são funções limitadas, ou seja, existem números que limitam ela, que faz com que atinja um valor máximo e um valor mínimo. Está dentro desse intervalo. É bem conhecido que para todo ângulo, então, para todo ângulo vale o seguinte. Temos o seguinte. Seno e cosseno estão sempre entre menos 1 e 1. Okay? Qualquer que seja o seno e o cosseno, qualquer que seja o ângulo que seja possível você calcular aqui, o máximo que ele atinge é 1 e o mínimo que ele atinge é menos 1. Então, é limitado, certo? Em particular, então, olha só. Em particular, nós temos o seguinte. Que menos 1 tem que ser menor ou igual a seno de 1 sobre x, que é menor ou igual a 1. Ok? É só assim, mas não chegou em lugar nenhum, né? A gente só tem uma função aqui no meio, digamos, está fazendo o papel da g para a gente. E aí vem a dica crucial aqui do exercício, né? Você tem um x ao quadrado. Então, se eu sei que essa desigualdade vale, como x ao quadrado é sempre positivo, se a gente multiplica por x ao quadrado, ela fica preservada. Então, vou até manter o branco que estava lá antes, ó, menos 1, aí eu vou multiplicar por x ao quadrado. Isto vai ser menor ou igual que x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Isso, por sua vez, é menor ou igual que 1 vezes x ao quadrado. A gente multiplicou todos os lados aí, né, da nossa desigualdade por x ao quadrado. Melhorando, então, um pouquinho essa expressão, a gente fica, então, com menos x ao quadrado, menor ou igual que x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, menor ou igual a x ao quadrado. Nesse momento, nós estamos nas hipóteses do teorema do confronto. Por quê? Nós temos f de x. Quem é f para a gente aqui? Vamos escrever no cantinho. Menos x ao quadrado. Menor ou igual a g de x. G de x para a gente é a função dada para a gente calcular o limite, né? X ao quadrado, seno de 1 sobre x. Menor ou igual a h de x, é o papel a x ao quadrado, ok? O que a gente precisa concluir, né, para terminar o exercício? Concluir que o limite das extremidades aqui, de x ao quadrado e menos x ao quadrado, quando x tende a zero, por que zero? Porque zero é o que o exercício está pedindo inicialmente para a gente, né? São o mesmo valor. Se for o mesmo valor, ó, quem está no meio não tem outra alternativa, tá bom? Ó, vamos começar com h. O que acontece com o limite de h de x quando x tende a zero? Bom, isso é o limite de x ao quadrado quando x tende a zero. E aí, então, um polinômio, né? Isso, na verdade, só x ao quadrado, é só trocar, então, fica 0 ao quadrado. Deu 0, ok? Então, primeira partezinha aqui, ok. A outra expressão da f, então, é limite de quem? É f de x, quando x tende a zero, é limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero.
A gente pode usar uma das propriedades que a gente viu. Esse menos x ao quadrado é menos 1x ao quadrado, né? Então ele vem para frente o sinal. É menos o limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Opa! O limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Então fica menos zero, que é zero. Então os limites das extremidades coincidem. Portanto, pelo teorema do confronto, quem está no meio? Quem está no meio? A g é zero, tá bom? Então, pelo teorema do confronto, temos que o limite de g de x quando x tende a zero, e aí deixando mais bonitinho, porque é o limite que a gente queria, limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também é zero. E aí está resolvido o problema, tá bom? Então, mesmo sendo uma expressão difícil, a gente não tendo, né, trabalhado, manipulado, nem feito aproximações, né, para x ao quadrado seno de 1 sobre x, a gente conseguiu estipular que esse limite é zero usando o teorema do confronto, mostrando então, que é um resultado importantíssimo. Vocês vão se deparar com exercícios similares a esse, na nova lista de exercícios que eu preparei e deixei para vocês aí no Moodle. E dá para replicar essas ideias para poder resolver esse problema, tá bom? Também tem alguns exercícios onde você pode aplicar a ideia do primeiro teorema, mas é interessante reforçar esse teorema do confronto, tá bom? Então, lembrando, você tem três funções f, g e h, de modo que f seja menor ou igual a g e menor ou igual a h, né? Se os limites das extremidades de f e h coincidem, então quem está no meio tem o mesmo limite. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude a complementar o seu estudo. Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.